Tarde, nós estamos mais uma vez cumprindo um ID, estamos respaldados numa ordenância de Jesus Cristo, quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Por isso é o motivo ao qual todas as tardes de sábados nós saímos com este objetivo: cumprir a ordenância, fazer o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso, nós queremos ler no Evangelho segundo João, no capítulo 1, e somente o versículo 11. Aliás, o 12. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Meus amigos, a Bíblia, de fato, de verdade, é a palavra de Deus. E sempre nós pregamos e temos o costume de convidar as pessoas a aceitar a Jesus. Sim, mas surge uma pergunta, e você que está me ouvindo, com certeza, tanto já perguntou isso como já respondeu. Mas o que é, de fato, aceitar a Jesus? Bom, em primeiro lugar, aceitar a Jesus é reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Reconhecer Jesus, veja só, como único e suficiente, bastante Salvador. E como isso é possível? Como o homem pode crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Para isso, é necessário que ele creia em Jesus, como diz as Escrituras. Precisa crer em Jesus, como diz as Escrituras. Porque alguém pode dizer que crê em Jesus, e alguém também pode escolher a sua própria forma de crer em Jesus. Mas crer em Jesus da sua própria forma, da sua própria maneira, não é suficiente. É necessário, é preciso crer nele, como diz as Escrituras. Pois está escrito em João, no capítulo 7 e no versículo 38. Quem crer em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, meu querido amado amigo, mas o que as Escrituras dizem? O que as Escrituras dizem? As Escrituras dizem em Atos, no capítulo 4 e no versículo 12, olha o que a Escritura diz. Pedro diz:
porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu ou em cima na terra não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a Bíblia deixa claro que a salvação é só com Jesus. Só Jesus é o Salvador. Meu amigo, e em João capítulo 10, no versículo 9, Jesus ele usa uma metáfora, quando ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, salvar-se-á. Então, Jesus Cristo, mais uma vez, a Escritura mostra que só Jesus pode salvar o homem. João 14, no versículo 6. Olha aí uma resposta. Você já viu alguém dizendo por aí afora? Alguém diz assim: não, todos os caminhos levam a Deus, o que importa é a fé. Será mesmo? Olha, a importância de crer em Jesus, como diz as Escrituras. Olha o que diz Jesus em João 14, no versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele chama a responsabilidade só para ele, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, meu amigo, não existem vários caminhos para chegar até a Deus. E Jesus completa dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ninguém chega até Deus se não for por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aceitar a Jesus é reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. É reconhecer que só Ele é o caminho, só Ele é a porta, só Ele salva, meu amigo. Então, aceitar a Jesus é ir para estar com Jesus. E Ele chama. Em Mateus 11, 28, Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Entenda, Jesus é o lenitivo. Ele diz: e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é aquela peça que nos tempos remotos os homens usavam para colocar no pescoço dos animais, nos casos os bois, as vacas, e através daquilo ele controlava. Então, quando Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo: aceitai as minhas diretrizes, aceitai os meus mandamentos, aceitai os meus conselhos, porque são conselhos muito ricos de amor, louvado seja Deus. E aí ele continua dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz: e encontrareis descanso para vossas almas. Aí ele vai dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O homem vive cansado, subjugado, sob o fardo pesado do pecado. Mas Jesus disse que o fardo dele é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve
disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceitar a Jesus é entregar-lhe a vida. Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor. Caminho aqui é vida. Confia nele e o mais ele fará por ti. Entregar, aceitar a Jesus como Salvador é estar em Jesus. E estar em Jesus é ser nova criatura. Porque ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo novo se tornou. Então aceitar a Jesus é ser nova criatura, é nascer de novo, é viver para Deus. Aceitar a Jesus também é negar a si mesmo, negar a si próprio, negar a sua natureza. Lucas 9, versículo 23, Jesus diz: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para encerrar essa mensagem, você que me ouve, amigo, veja só, todos querem ser salvos. Todos querem ser salvos. E as pessoas têm procurado diversos meios de salvação. E alguém pode perguntar: mas salvo de quê, pregador? Salvo de quê? Eu não estou correndo perigo nenhum. Sim, meu amigo, salvo da vingança de Deus, que virá sobre aqueles que rejeitaram o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode corrigir quando você ouvir esta mensagem. Você que está ouvindo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7 até ao 11. Lá a Bíblia diz que Deus vem com labareda de fogo, tomando vingança contra todos aqueles que não conhecem a Ele e contra todos aqueles que rejeitaram o Evangelho. Todos querem ser salvos, mas quem quiser ser salvo, é preciso entender que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. O homem pode procurar diversos meios de salvação, porém, é engodos, é sofisma, é erros, é tapeação, amigos. Por isso, eu quero encerrar dizendo uma coisa muito importante para você: leia a Bíblia, adquira uma Bíblia, porque se você quiser entender sobre a salvação, você precisa procurar o Salvador, e esse Salvador é Jesus. E para conhecer Ele, precisa examinar as Escrituras. Então, aceite a Jesus como Salvador e creia nele, não de qualquer forma. Por exemplo, nós somos evangélicos da Igreja Assembleia de Deus. Nós não cremos, não é para a salvação, não é naquilo que a igreja nos diz, porque nossa igreja não salva. Não é aquilo que o pastor nos diz. Então, não é a religião que vai determinar como você deve ser salvo. Não é. Porque Jesus não disse: aquele que crê em mim, como diz a Assembleia de Deus, aquele que crê em mim, como diz tal denominação ou tal religião, seja lá como for. Ele não diz isso. Ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Agora, se a minha igreja,
Se o meu pastor me ensina o que está escrito nas Escrituras, aí sim, porque só as Escrituras mostram que a salvação é só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado.